A luz do dia entrava tímida pelas fendas de papelão que formavam a moradia improvisada de Joaquim. O cheiro forte do lixo misturava-se ao ar pesado da Cracolândia, um lugar que muitos evitavam, mas que ele chamava de lar. Cada dia, ele revirava os restos em busca de algo que pudesse saciar a fome ou pelo menos trazer um pouco de esperança. Ele já estava acostumado com a rotina, mas naquele dia, algo estava diferente. Mas antes de continuarmos essa história, de qual estado você está vendo esse vídeo? Já se inscreve em nosso canal para não perder o final dessa história. Enquanto Joaquim separava o que poderia ser útil, seus olhos se fixaram em um homem que caminhava com um ar distante. Era Rafael, um milionário que, por ironia do destino, parecia tão perdido quanto ele. O contraste era gritante. Enquanto Joaquim vestia roupas rasgadas e sujas, Rafael usava um terno impecável, mas a expressão em seu rosto revelava um desespero profundo. "Ei, você está bem?" Joaquim perguntou, ousando se aproximar. Rafael olhou para ele, como se estivesse despertando de um sonho. "Estou tentando entender como cheguei até aqui", respondeu Rafael, sua voz trêmula. "A vida é estranha, não é?" Joaquim sorriu com uma tristeza que apenas quem vive nas ruas poderia entender. A vida é uma luta constante, mas às vezes as respostas aparecem quando menos se espera. Rafael franziu a testa, surpreso com a sabedoria do homem à sua frente. Você está revirando lixo. O que poderia saber sobre isso? Mais do que você imagina." Joaquim respondeu com uma ousadia que o surpreendeu até mesmo a si mesmo. "E se eu te disser que posso ajudar a salvar sua empresa? Você precisa de uma ideia e eu posso ter uma." A hesitação no olhar de Rafael era evidente. Ele estudou Joaquim, avaliando se realmente deveria considerar a ajuda de alguém que vive nas ruas. "Por que eu deveria ouvir você?" "Porque a vida me ensinou a valorizar o que realmente importa. E eu sei que sua empresa não é apenas um número em uma tabela. É um sonho, e sonhos valem a pena lutar." Joaquim falou, sua voz cheia de convicção. Rafael respirou fundo, olhando ao redor como se esperasse que alguém aparecesse e o tirasse daquela conversa inusitada. "E o que você sugere que eu faça?" "Vamos integrar a comunidade da Cracolândia ao seu negócio. As pessoas aqui têm habilidades e histórias que podem fazer a diferença. Mas você precisa estar disposto a ouvir, a mudar sua visão." "Do mundo", Joaquim disse, sua expressão séria. O silêncio entre eles se estendeu, enquanto as palavras de Joaquim ecoavam na mente de Rafael. Ele não sabia se deveria rir ou se levar a proposta a sério, mas algo na sinceridade do homem à sua frente o fez hesitar. "Você realmente acredita que isso pode funcionar?" "Se você acreditar, podemos fazer isso juntos", Joaquim respondeu, um brilho de esperança nos olhos. E assim, em meio ao caos da Cracolândia, um encontro improvável se tornava o início de uma jornada que nenhuma das partes poderia imaginar. A conversa entre Joaquim e Rafael começou a fluir de forma inesperada. Joaquim, em um momento de vulnerabilidade, decidiu compartilhar um pouco de sua história. Ele falou sobre seus dias como professor de literatura, quando sonhava em inspirar seus alunos com a beleza das palavras e a profundidade dos sentimentos. Mas a vida, com suas reviravoltas, o levou para longe desse sonho. Ele contou a Rafael como um dia tudo desmoronou: a perda de emprego, a separação da família e como acabou vivendo nas ruas. A sinceridade de Joaquim tocou Rafael, que escutava atentamente, tentando entender como aquele homem tão simples tinha tanto a ensinar. "Eu costumava acreditar que tinha um futuro brilhante", disse Joaquim, sua voz carregada de nostalgia. "Mas a vida me provou que nem sempre seguimos o caminho que desejamos. No entanto, ainda tenho sonhos e um deles é ajudar as pessoas ao meu redor." Rafael sentiu um peso em seu coração. Ele percebeu que, apesar de suas roupas sujas e da vida difícil, Joaquim tinha uma visão que muitos, incluindo ele mesmo, haviam perdido. Inspirado por essa conversa, Joaquim começou a desenvolver uma ideia, uma proposta que poderia não apenas ajudar Rafael, mas também trazer esperança para a comunidade da Cracolândia. E se a sua empresa pudesse fazer parte da mudança? Imagine integrar a comunidade ao seu negócio.
Podemos criar um projeto social que ofereça oportunidades para as pessoas aqui. Elas têm habilidades que podem ser aproveitadas. Podemos fazer isso juntos, sugeriu Joaquim, seus olhos brilhando. Com a possibilidade, Rafael se surpreendeu com a ousadia da proposta. Ele nunca havia pensado que poderia unir sua empresa a um lugar tão marginalizado. Você realmente acha que isso pode funcionar? As pessoas aqui têm tantas dificuldades? Ele questionou, já ainda cético. Sim, eu acredito. Cada um tem uma história e habilidades únicas. Se você abrir sua mente, pode descobrir um mundo novo. Não se trata apenas de números, mas de vidas que podem ser transformadas, disse Joaquim, com uma convicção que fez Rafael repensar sua visão sobre a Cracolândia. Mas as inseguranças de Rafael começaram a se manifestar. Ele tinha amigos e investidores que duvidariam daquela ideia. Ele hesitou, pensando nas reações que poderia enfrentar. As pessoas não vão aceitar isso. Elas só veem o que está na superfície. É verdade, mas a vida é mais complexa do que as aparências. Se você mostrar a elas que há um valor maior nesse projeto, talvez consigamos mudar a forma como as pessoas veem a comunidade, Joaquim respondeu, sua voz firme. Rafael se sentia pressionado. O peso da sociedade e as opiniões dos outros começaram a criar uma barreira em sua mente. Ele nunca havia se sentido tão dividido. A ideia de Joaquim era ousada, mas o medo do fracasso e a preocupação com a imagem da sua empresa o deixavam angustiado. Eu não sei se estou pronto. Para isso, ele confessou seu olhar perdido. Joaquim, percebendo o dilema do empresário, encorajou-o. Às vezes, é preciso dar um passo fora da zona de conforto para encontrar as verdadeiras oportunidades. Juntos, podemos criar algo que traga esperança não apenas para a comunidade, mas também para você. A conversa se estendeu por mais algumas horas. Enquanto falavam, uma conexão genuína começou a se formar entre eles. Rafael, embora ainda inseguro, começou a ver Joaquim não apenas como um morador de rua, mas como alguém que tinha muito a oferecer. E assim, em meio às incertezas, um plano começava a tomar forma, unindo dois mundos que, à primeira vista, não tinham nada em comum. Com o passar dos dias, a relação entre Joaquim e Rafael começou a se aprofundar. O empresário, que antes via apenas a situação de Joaquim, começou a entender a força de sua história. Ele percebeu que por trás da aparência de um homem que vive nas ruas, existia uma pessoa cheia de experiências e sentimentos. Joaquim, com sua empatia e compaixão, fazia Rafael refletir sobre suas próprias lutas e medos. Certa tarde, enquanto caminhavam pela Cracolândia, Joaquim decidiu abrir um pouco mais seu coração. Ele falou sobre as feridas que carregava. Sabe, Rafael, eu não sou só um morador de rua. Eu fui um professor que sonhava em mudar vidas. A vida me deu muitos desafios e eu aprendi a lidar com a dor. Cada um de nós tem suas batalhas, disse Joaquim, olhando nos olhos de Rafael. Rafael escutou com atenção. Ele também tinha suas ansiedades. Às vezes, sinto que tudo o que construí pode desmoronar a qualquer momento. A pressão para ter sucesso é imensa. Eu tenho medo de falhar, de desapontar todos à minha volta, confessou, a voz trêmula. Joaquim, percebendo a vulnerabilidade do empresário, sentiu uma conexão mais profunda entre eles. As conversas se tornaram um espaço seguro para ambos. Joaquim percebeu que Rafael não era apenas um homem rico. Ele também carregava o peso das expectativas e da responsabilidade. E Rafael começou a ver Joaquim como um amigo, alguém que realmente entendia as complexidades da vida. Essa troca de vulnerabilidades uniu seus mundos que antes pareciam tão distantes. Com o tempo, o respeito e a amizade floresceram entre eles. Joaquim ajudou Rafael a ver além dos estereótipos que cercavam a Cracolândia. Ele mostrava que cada pessoa tinha uma história digna de ser ouvida, uma habilidade que poderia ser valorizada. Rafael, por sua vez, começou a se abrir para novas ideias e possibilidades, desafiando as noções que antes o limitavam. A decisão de unir suas forças para criar um projeto social começou a parecer mais real. Rafael, mesmo com o medo do que os outros pensariam, sentia que estava se arriscando por uma boa causa. Ele acreditava que, se conseguissem fazer algo,
significativo, poderiam ajudar muitas pessoas e, ao mesmo tempo, redimir suas próprias vidas. Num momento de reflexão, Rafael disse a Joaquim: "Acho que você me fez ver que a vida não é só sobre acumular bens, é sobre fazer a diferença na vida das pessoas. O que você me ensinou é valioso. Eu quero tentar." Joaquim sorriu, sentindo que finalmente havia encontrado alguém disposto a acreditar nas mudanças que ele almejava. Eles estavam prontos para desafiar o mundo e suas opiniões. Em meio às suas lutas pessoais, surgia uma nova esperança. A amizade entre eles não apenas os fortalecia, mas também acendia uma chama de transformação, mostrando que, mesmo nas situações mais difíceis, a empatia e a solidariedade poderiam criar um caminho para um futuro melhor. O dia da apresentação havia chegado, e a tensão pairava no ar como uma nuvem escura. Rafael estava nervoso, sentindo o peso das expectativas sobre seus ombros. Ele olhava para o público, composto por investidores e amigos, todos esperando ansiosamente para ouvir o que ele tinha a dizer. A ideia que ele e Joaquim haviam desenvolvido parecia promissora, mas Rafael não conseguia evitar o medo de falhar. Ele se perguntava se deveria mesmo expor a proposta diante de pessoas que podiam julgá-lo. Enquanto Rafael se preparava para falar, sua mente estava a mil. Ele lembrava-se da jornada que teve ao lado de Joaquim, de como aquele homem simples e sábio havia mudado sua perspectiva sobre a vida e os negócios. Mas naquele momento, a insegurança tomou conta dele. E se eles rirem da minha ideia? E se não acreditarem em mim? Pensou, quase desistindo de tudo. A tensão aumentava. À medida que os investidores murmuravam, Rafael sentiu que estava em um beco sem saída. O silêncio na sala parecia ensurdecedor e ele hesitou, pensando em recuar. No entanto, foi nesse instante de dúvida que Joaquim, que estava sentado na primeira fila, decidiu agir. Ele se levantou, com a determinação estampada no rosto, e se dirigiu ao palco. Com a voz firme e cheia de emoção, Joaquim começou a falar. Ele compartilhou sua visão sobre o projeto, explicando como a integração da comunidade da Cracolândia com a empresa de Rafael poderia criar oportunidades. "Não sou apenas um morador de rua", começou Joaquim. "Eu sou alguém que acredita que todos têm o direito de sonhar e de ter uma chance. A vida nos ensina a lutar. E eu quero que vocês vejam o potencial que existe nas pessoas que vivem aqui." As palavras de Joaquim ecoaram na sala. Ele falava com paixão, e sua sinceridade tocou os corações dos presentes. Ele contou histórias de pessoas que conhecia, que tinham sonhos e habilidades, mas que foram esquecidas pela sociedade. "Se conseguirmos unir forças, podemos transformar vidas. Vamos dar esperança onde há desespero", ele concluiu olhando nos olhos dos investidores, que estavam visivelmente emocionados. O impacto emocional do discurso de Joaquim foi profundo. Os investidores começaram a sussurrar entre si, e Rafael, que estava ao seu lado, sentia uma onda de alívio e orgulho. Ele percebeu que Joaquim não apenas havia defendido a ideia, mas também havia feito com que todos olhassem para o projeto com novos olhos. A proposta não era apenas uma forma de salvar sua empresa. Era uma chance de fazer a diferença na vida de muitas pessoas. A apresentação seguiu, mas a atmosfera havia mudado. A tensão que antes dominava o ambiente, agora era substituída por um sentimento de esperança. Rafael se sentiu fortalecido pela coragem de Joaquim e pela conexão que havia se formado naquele momento. Ele sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. Quando a apresentação terminou, o silêncio foi quebrado por aplausos. Rafael e Joaquim trocaram um olhar cúmplice, sabendo que haviam dado um passo importante em direção a algo maior. A jornada deles estava apenas começando, mas aquele dia ficaria marcado como um momento de transformação, onde a empatia e a solidariedade mostraram que até os desafios mais difíceis podem se tornar oportunidades. Os investidores estavam surpresos e emocionados após a poderosa apresentação de Joaquim. O clima na sala mudou completamente. O que antes parecia uma ideia maluca, agora parecia uma oportunidade real e valiosa. Um a um, os investidores começaram a levantar as mãos, concordando com a proposta.
A aceitação da ideia de Joaquim não apenas salvou a empresa de Rafael, mas também abriu portas para um novo modelo de negócios centrado na responsabilidade social. Rafael, que até aquele momento estava tenso e inseguro, sentiu um alívio intenso. Ele não conseguia acreditar que tudo havia dado certo. A alegria tomou conta de seu coração ao ver os investidores sorrindo e fazendo perguntas sobre como poderiam ajudar a implementar o projeto. Ele olhou para Joaquim, que estava radiante, e viu a gratidão em seu rosto. Joaquim havia se tornado uma voz importante, e sua visão poderia trazer mudanças significativas para a comunidade. A gratidão de Joaquim era imensa. Ele nunca imaginou que sua voz poderia ser ouvida de forma tão poderosa. Para ele, não se tratava apenas de um projeto. Era uma chance de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Ele pensou em todos que conhecia na Cracolândia, em suas histórias e sonhos que muitas vezes eram ignorados. Agora, com a aceitação da proposta, ele sentia que poderia realmente ajudar a criar oportunidades para aqueles que, como ele, enfrentavam desafios diários. A mudança na vida de Rafael também era evidente. Ele não era mais apenas um empresário preocupado em ganhar dinheiro. Rafael agora se via como um agente de transformação social. Alguém que poderia usar sua posição e recursos para fazer o bem. Ele começou a entender que o sucesso não se mediria apenas em números, mas também nas vidas que poderia tocar e nas histórias que poderia mudar. Essa nova perspectiva trouxe um brilho em seus olhos, como se ele tivesse encontrado um novo propósito em sua vida. Enquanto os investidores discutiam detalhes e próximos passos, Joaquim percebeu que sua jornada estava apenas começando. Ele decidiu que voltaria a ensinar. Ele sempre foi apaixonado pela literatura e pela educação, e agora tinha a oportunidade de compartilhar seu conhecimento com aqueles que mais precisavam. Joaquim sonhava em abrir um pequeno espaço na comunidade, onde pudesse oferecer aulas, workshops e apoio para ajudar outros a encontrarem seus caminhos. A ideia de Joaquim de voltar a ensinar era uma maneira de retribuir à comunidade e de inspirar outros a acreditarem em seus próprios sonhos. Ele sabia que muitos na Cracolândia tinham habilidades e talentos, mas pouco acreditavam que poderiam usá-los. Com determinação, Joaquim começou a planejar como poderia colocar esse sonho em prática, imaginando um lugar onde todos pudessem aprender e crescer juntos. A aceitação da proposta pelos investidores não apenas mudou suas vidas, mas também teve um impacto profundo na comunidade. Joaquim e Rafael estavam prontos para enfrentar o futuro, juntos, com o coração cheio de esperança e a certeza de que a solidariedade poderia transformar vidas. A jornada que haviam iniciado juntos estava apenas começando, mas a certeza de que estavam no caminho certo os motivava a seguir em frente. Com a proposta aceita, Joaquim e Rafael começaram a trabalhar juntos na implementação do projeto social. Joaquim, com sua experiência e paixão pela educação, dedicou-se a organizar oficinas e aulas para a comunidade. Ele sabia que muitos moradores da Cracolândia tinham habilidades escondidas, e seu objetivo era ajudá-los a descobrir essas capacidades. As primeiras aulas foram um sucesso. Pessoas que antes se sentiam perdidas começaram a aparecer, trazendo histórias e sonhos que estavam guardados há muito tempo. Joaquim criou um espaço acolhedor, onde todos se sentiam à vontade para compartilhar suas ideias. Ele ensinava não só literatura, mas também habilidades práticas, como costura, jardinagem e culinária. O entusiasmo das pessoas era contagiante, e logo o pequeno espaço se transformou em um ponto de encontro vibrante. Rafael, por sua vez, se envolveu cada vez mais com a comunidade. Ele visitava as aulas, escutava as histórias das pessoas e se surpreendia com a riqueza de experiências que encontrava ali. Aos poucos, ele percebeu que o verdadeiro sucesso não estava apenas em seu negócio, mas nas conexões humanas que estava formando. Rafael começou a entender que cada pessoa tinha uma história valiosa, e essa compreensão o encheu de um novo propósito. Com o passar do tempo, os resultados do projeto começaram a aparecer. Os moradores que participaram das aulas ganharam confiança, e alguns
até conseguiram empregos. A empresa de Rafael também se beneficiou, pois as novas ideias e perspectivas de vida trazidas pela comunidade enriqueceram o ambiente de trabalho. O projeto não era apenas uma maneira de ajudar os outros, ele também trouxe inovação e criatividade para o negócio. Momentos de celebração se tornaram frequentes. Havia festas para comemorar as conquistas e o progresso da comunidade. As pessoas se uniam para compartilhar suas vitórias e apoiar umas às outras. Joaquim e Rafael viam a transformação acontecendo diante de seus olhos, e isso enchia seus corações de alegria. Eles começaram a perceber que aqueles que antes eram vistos como invisíveis pela sociedade, agora brilhavam com suas próprias luzes. Em uma dessas celebrações, Joaquim parou para refletir sobre a jornada que havia percorrido. Ele lembrava de sua vida como professor e dos sonhos que havia perdido. Agora, com a comunidade ao seu redor, ele sentia que havia recuperado parte de sua identidade. A empatia e a solidariedade que havia cultivado com Rafael e os moradores da Cracolândia tornaram-se a base de sua nova vida. Rafael também teve seus momentos de reflexão. Ele se lembrou de como havia chegado à Cracolândia perdido e desesperado. Agora, ele via um futuro cheio de possibilidades e sabia que não poderia voltar a ser o mesmo. A experiência o transformou e ele se comprometeu a continuar investindo em projetos sociais. Rafael percebeu que tinha a responsabilidade de ajudar a construir um mundo melhor e mais justo. No final daquele dia especial, Joaquim e Rafael se encontraram em um canto tranquilo. Ambos sorriam, reconhecendo a força que haviam encontrado um no outro. Eles sabiam que, mesmo diante das dificuldades, a amizade e a solidariedade podiam mudar vidas. A jornada que começaram juntos estava apenas começando, mas a certeza de que estavam no caminho certo os motivava a seguir em frente, sempre em busca de um futuro mais promissor para todos. Com o projeto social em pleno funcionamento, Joaquim e Rafael enfrentaram novos desafios. A comunidade estava se transformando, mas havia ainda muito a ser feito. Joaquim percebeu que, para manter o entusiasmo, era preciso trazer novidades e criar novos cursos. Ele decidiu então organizar uma feira onde os moradores pudessem mostrar suas habilidades e vender seus produtos. A ideia era simples, mas cheia de potencial. Rafael apoiou a ideia de Joaquim com entusiasmo. Ele sabia que a feira poderia ajudar a dar visibilidade à comunidade e trazer mais oportunidades. Juntos, eles começaram a planejar o evento. Joaquim se dedicou a ensinar os moradores a prepararem seus produtos e a se apresentarem para o público. Ele os encorajou a contar suas histórias, mostrando que cada um tinha algo único a oferecer. Os dias que se seguiram foram de muito trabalho. A equipe se reuniu para definir detalhes, como a data, a decoração e a divulgação. Todos estavam animados e queriam fazer da feira um sucesso. Rafael mobilizou sua empresa para ajudar na organização, fornecendo materiais e apoio logístico. Ele se sentia cada vez mais parte daquela comunidade e queria que todos sentissem a mesma alegria que ele. Quando chegou o dia da feira, a energia era contagiante. O local escolhido estava cheio de barracas coloridas, cada uma representando um morador da Cracolândia. Algumas pessoas vendiam artesanato, outras ofereciam comidas caseiras e algumas apresentavam suas obras de arte. A música animava o ambiente e risadas ecoavam por todo o lugar. Joaquim andava de um lado para o outro, ajudando e motivando cada um dos participantes. Rafael, por sua vez, observava com orgulho. Ele viu como as pessoas estavam felizes e realizadas. Aquela feira não era apenas um evento, era uma celebração da vida e das conquistas de cada um. Ele se lembrou de seus momentos difíceis e como havia encontrado força naqueles que antes considerava invisíveis. Agora, todos eram parte de uma grande história de superação e união. Durante a feira, Rafael teve a ideia de fazer uma palestra. Ele queria falar sobre a importância da responsabilidade social e como as empresas podem contribuir para a comunidade. Ao subir ao palco, sentiu um frio na barriga, mas a vontade de compartilhar sua experiência o encorajou. Ele falou sobre como conheceu Joaquim e como isso mudou sua vida.
As pessoas ouviram atentamente e ele viu muitos rostos iluminados pela esperança. A feira foi um sucesso. As vendas superaram as expectativas e a alegria estava estampada nos rostos dos moradores. Joaquim e Rafael se abraçaram emocionados. Eles sabiam que aquele era um passo importante para a comunidade, mas também para eles mesmos. O que antes parecia um sonho distante, agora se tornava realidade. Nos dias seguintes, as notícias sobre a feira se espalharam e mais pessoas começaram a se interessar pelo projeto. Rafael percebeu que a comunidade tinha muito a oferecer e que seu papel era continuar apoiando e investindo naquelas vidas. Joaquim, por sua vez, sentia-se renovado e cheio de ideias para novos cursos e atividades. A amizade entre Joaquim e Rafael se fortaleceu ainda mais. Eles se tornaram não só parceiros de trabalho, mas também irmãos. Ambos aprenderam a importância de acreditar nas pessoas e em suas capacidades. A jornada que começaram juntos estava longe de terminar, mas cada passo os aproximava mais de um futuro brilhante, cheio de possibilidades e esperanças renovadas. Compartilhe essa história se você acredita que a união e a solidariedade podem transformar vidas. Deixe seu comentário sobre como uma pequena ação fez a diferença na sua comunidade. E inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras como esta.